A paz do Senhor a todos. Estamos aqui mais uma vez para ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. E desta vez vamos estudar a lição 3, que traz como assunto ciúme, o mal que prejudica a família. O textuário da nossa lição diz assim: porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Está em Tiago, capítulo 3, versículo 16. E a nossa verdade prática diz assim: o ciúme é uma obra da carne, e só o fruto do Espírito é capaz de superar as consequências ruins, maléficas dessa emoção. Então, vamos estudar esse assunto importante para as famílias, para a sociedade, que é o ciúme. O objetivo da nossa lição, que são 3, diz assim: o primeiro, refletir sobre as consequências do favoritismo e do ciúme na família de Jacó. Então vamos ter como base, como pano de fundo, a história de Jacó, especialmente o seu relacionamento com José e com seus demais filhos. Segundo objetivo, identificar os males que o ciúme provoca nos relacionamentos. Evidentemente que o ciúme provoca muitos males na família, na sociedade, enfim, em geral. E vamos tentar identificá-los. Terceiro, compreender que o homem precisa orientar seu coração pela palavra de Deus e não por suas emoções carnais, não pelas paixões carnais. Então, tudo isso nós vamos buscar compreender nesta lição que agora se inicia. A nossa introdução, ela diz assim, inicialmente: a história dos filhos de Jacó não só é comovente, mas dramática. José, o filho amado do patriarca, foi alvo de ciúme dos seus irmãos. Então, a gente vai verificar, como eu disse, tendo como pano de fundo para essa nossa aula a história de Jacó, no seu relacionamento com José e com os seus irmãos. E evidentemente que ela está pautada nesse sentimento chamado ciúme, nessa emoção chamada ciúme. Então, primeiramente, eu gostaria de falar sobre o conceito, sobre o que vem ser o ciúme. Então, o ciúme é um estado emocional complexo. É um sentimento de insegurança provocado pelo medo de perder alguém ou perder alguma coisa. Então, esse sentimento de insegurança, que é o medo que está provocando, às vezes a gente não quer perder a preferência, não quer perder o amor de uma pessoa, não quer perder o amor de um pai, não quer perder o amor de um irmão, de uma irmã, não quer perder a amizade de um amigo, ou não quer perder, por exemplo, o poder político, poder religioso, não quer perder a liderança numa associação, numa entidade. Ou seja, o ciúme, ele está presente na sociedade, está presente no coração do ser humano. Então, onde existirem pessoas em comunidade, em sociedade, ali pode existir o ciúme, porque isso faz parte da natureza humana. O problema, como nós vamos ver, é exatamente você deixar aflorar o ciúme, deixar ele crescer dentro de você, você não vigiar, não ter o cuidado. Então, o ciúme controlado todo mundo pode ter. Agora, o ciúme descontrolado, o ciúme levado às últimas consequências, ele é danoso, perigosíssimo para a vida das pessoas em família, no meio da sociedade, enfim, em qualquer lugar onde o ser humano se encontra. Então, ninguém quer perder, às vezes, aquele amor, aquele relacionamento, ou então ninguém quer perder aquele cargo que ocupa, e quando ele vê
a pessoa vê alguém ameaçando aquele posto, alguém ameaçando aquela amizade, alguém ameaçando aquele amor, aquele sentimento que você tem ou que outra pessoa nutre por você, então é possível que este ciúme ele aflore se a pessoa não ter cuidado de controlá-lo. E aí, o ciúme, quando aflora, ele pode provocar o ódio, a raiva, o rancor. O egoísmo, ele se aflora, porque você quer sempre para você e não pensa no outro, porque o ciúme ele desenvolve o ódio, o rancor e essas coisas ruins. Então, isso é um perigo para a vida da sua família, para a vida da nossa família, para a vida dos nossos amigos, para a nossa profissão, no nosso trabalho pode ocorrer esse ciúme, enfim, qualquer esfera da sociedade, como eu já falei para vocês. Então, nesse caso aqui, nós vamos analisar esse ciúme presente na história de Jacó com os seus filhos, especialmente José e os demais. Então, em primeiro lugar, nós temos aqui a falha no tratamento dos filhos. E no primeiro subtópico, nós temos a preferência de Jacó. Então, nós já vimos na lição passada que havia uma preferência, uma predileção entre Isaac e Rebeca, cada um por um dos filhos. E isso gerou um grande mal-estar na família, trouxe grandes consequências maléficas, prejudiciais para a vida daquela família. Mas agora, nós vamos ver que depois que Jacó constitui família e ele se casa com Leia e também com Raquel, e cada uma dessas dá também uma serva para ele, então ele vai constituir família, gerando filhos através de 4 mulheres. Isso já é um problema, porque evidentemente que já existia um problema familiar, já existia o ciúme entre elas, principalmente entre as 2 principais mulheres de Jacó, as filhas de Labão. E já era um problema. E aí, quando nasce os seus filhos, por exemplo, Leia, a mais velha de Labão, ela dá para Jacó 6 filhos homens e uma mulher. E as demais, cada uma, Raquel, por exemplo, vai dar 2 filhos, vai dar José e vai dar Benjamim. E as outras, tanto Bila quanto Zilpa, vão dar cada uma, as 2 servas vão dar 2 filhos para ele. Então, no total, Jacó vai ter 12 filhos, homens, e uma mulher, que é Adná. Então, imagine assim, de acordo com a preferência dele já, o amor, o carinho que ele desenvolvia para essas mulheres, evidentemente que vai se refletir no carinho e no amor que ele vai dar para os seus filhos. Portanto, o que é que acontece entre eles? José vai ser o 11º filho de Jacó. Então ele já tinha 10 filhos homens. Então, já na sua velhice, já em idade um pouco avançada, a sua esposa, que ele tanto amava, que ele teve que trabalhar mais 7 anos por ela, que era Raquel, ela vai conceber, vai engravidar e vai dar à luz a José. Então José, como Raquel era a sua esposa preferida, ele evidentemente que almejava muito ter um filho de Raquel. E quando ela engravida, já na sua idade avançada, Jacó na sua idade avançada, então que ela tem o filho José. Então Jacó vai despertar, vai desenvolver o amor, o carinho muito grande por José, em detrimento, desprezando, preterindo os outros filhos. Então, por 2 razões ele vai fazer isso. Primeiro, por conta de que é o filho da sua velhice. Segundo, porque é o filho da esposa amada. Então, claro que ele vai desenvolver esse carinho por esse filho. O nosso comentarista diz aqui embaixo, ele disse, naturalmente, quando são conscientes do seu papel paterno e materno dentro do lar, os pais percebem as diferenças de personalidade e de temperamento de cada um dos filhos. Isso é óbvio, os pais percebem essas diferenças temperamentais e personalidades dos filhos. Por isso é preciso muita atenção no relacionamento com eles. Então, é necessário que os pais, eles, conhecendo as diferenças de personalidade
de temperamento dos filhos, mas que eles não desenvolvam, eles convivam com essas diferenças sem demonstrar preferência por qualquer dos filhos. E mesmo que haja algum tipo de preferência, ele deve ter cuidado para não demonstrar diante dos outros esse tipo de preferência. Por quê? Porque essa predileção dos pais pode gerar entre os filhos ciúmes. E, como disse, ciúme levado à potência pode trazer grandes e sérios problemas para a vida familiar, como ocorreu aqui no nosso exemplo na vida de Jacó com José e seus irmãos. Então ele diz mais aqui na lição. Aqui na história de José veremos que a predileção de Jacó produziu o ciúme e a inveja entre os irmãos, e as consequências foram graves para a vida da família. Então, todo cuidado é pouco nesse aspecto, né? Os pais devem demonstrar amor, carinho por todos os seus filhos. Não deve demonstrar predileção por ninguém. Deve fazer com que eles se sintam todos amados, para que a gente tenha uma família feliz, uma família alegre, que não está em disputa entre os filhos, não estão disputando o carinho, o amor dos pais. Então, os pais devem amar, fazer carinho em todos os filhos, amá-los, demonstrar esse amor, porque isso é muito bom e é assim que a Escritura Sagrada nos ensina. Então, no subtópico 2, nós temos o seguinte: o ciúme em meio à preferência, né? É uma sequência daquilo que nós já estamos falando. Jacó não mediu as consequências ao presentear o seu filho José com uma capa de várias cores, numa clara atitude de preferência. Então, Jacó demonstra isso. Vejamos, por exemplo, lá em Gênesis, capítulo 37, que é a base do nosso texto que estamos analisando aqui, diz assim, o versículo 3, diz: Israel, que é Jacó, amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Então Jacó gostava tanto, amava tanto José, e não se preocupava em não omitir essa preferência, que ele, mesmo vendo que os irmãos já ficavam enciumados por causa disso, mas ele ainda vai mandar confeccionar uma túnica especial para o seu filho querido, para o seu filho José. E uma túnica de várias cores. E essa túnica com essas várias cores, como nós vamos verificar que as túnicas que eram utilizadas por famílias na antiguidade, elas tinham no máximo 2 cores. E essa que Jacó mandou produzir, ela várias cores, ou seja, para realmente destacar José entre os seus irmãos. E isso vai provocar um ciúme muito grande. Jacó não teve o cuidado em fazer isso, e isso vai gerar um problema, porque vai estar muito claro o favoritismo de Jacó por José, em detrimento dos outros irmãos. E isso, claro, está na cara que vai provocar um ciúme, vai provocar a inveja, vai provocar dissensão no meio da família. Então, se nós não queremos provocar ciúmes, provocar dissensão, discórdia, desunião no meio da nossa família, evidentemente que nós vamos tratar todos de maneira equivalente para demonstrar nosso carinho com todos. Então, no terceiro subtópico, nós temos: a inveja não permite compreensão dos desígnios de Deus. Diz o texto: além desse presente do pai a José, também havia os sonhos de José. Então, ou seja, além da túnica, além de Jacó demonstrar esse amor, esse carinho maior por José, ele ainda mandou fazer essa túnica, que ainda despertou a ira, o rancor, a inveja dos irmãos, que eles se aborreceram por causa disso. É isso que diz o texto. Uma túnica: vendo, pois, seus irmãos, versículo 4, vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Então já começaram a tratar José mal, tratar José com desprezo, machucar, prejudicar, falar palavras agressivas com ele, não demonstrar nenhum carinho para com José.
Pelo contrário, eles demonstravam raiva, demonstravam esse rancor para com José. E o que é que acontece? Isso vai ocasionar muitos problemas familiares. Então, além disso, ainda tem a história dos sonhos, que José, ele sonhava, ele tinha revelações, por ele ser um menino muito bom, muito obediente ao seu pai, à sua mãe, por ele ser bem educado, ele também era especial para Deus, porque Deus escolheu ele para realizar o propósito na sua vida, um propósito mais geral para a vida de Israel. Então, Deus começou a se revelar para ele em sonhos. E aí, um dos sonhos está aqui no capítulo 37, versículo 5 até o 8º. Mas o versículo 7 diz assim, ele já falando o seu sonho para os seus irmãos. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e se inclinavam, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então ele dizia, olha, nós estávamos no campo atando molhos, de repente o meu molho se levanta, fica em pé, e aí o molho de vocês todos ficavam em redor do meu molho e se curvavam, se inclinavam para o meu molho. E aí, o que é que significa isso? Seus irmãos ficaram e disseram para ele o seguinte, então lhe disseram seus irmãos, versículo 8 do capítulo 37, então disseram seus irmãos, tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. Então isso causava mais indignação nos seus irmãos. E aí aconteceu que de novo ele sonhou, já a partir do versículo 9 do 37, e sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse, eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Então, sol e a lua, significando, querendo significar pai e mãe, e 11 estrelas, os 11 irmãos se inclinavam sobre ele. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe, que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e a tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Então, é claro que esse tipo de sonhos que José resolvia contar para os seus irmãos, para a sua família, eles ficavam indignados, porque parecia para eles que José estava sendo arrogante. Né? Pode ser que José estivesse imaturamente revelado a eles, ou inexperiente revelado a eles esse sonho, mas eu creio que arrogância não, porque ele era humilde. Mas eles pensavam dessa forma, que José estava usando de arrogância para com eles, querendo demonstrar superioridade. Então tudo isso, evidentemente, que para que a gente não desperte ciúme em ninguém, para que a gente não permita que alguém fique enciumado por nossa causa, nós temos que ter sabedoria, ter cuidado para não provocar este ciúme nas pessoas. Então, não tentar querer demonstrar superioridade, querer demonstrar que a pessoa é inferior, enfim, a gente tratar todo mundo com amor, o amor que Deus nos orienta que possamos tratar a todos os seres humanos. Então a gente tem que ter esse cuidado. Então os sonhos de José acabavam também provocando essa situação. E aí, evidentemente, que os irmãos, como diz a nossa lição, os sonhos tinham um caráter profético, mas seus irmãos entenderam como uma atitude presunçosa da parte de José. Então eles não compreendiam que era, na verdade, uma revelação de Deus, uma revelação profética. Aliás, nem José conseguia ter essa percepção. Ele apenas sonhava, mas não compreendia que alguma coisa no futuro podia acontecer. Diz o texto aqui, diz, não podiam enxergar o que aconteceria alguns anos depois, quando José se tornou governador do Egito. E evidentemente que a sua mãe, seu pai, os seus irmãos vão acabar tendo que se inclinar diante dele. Então, por isso era uma revelação profética que estava acontecendo por meio dos sonhos de José.
Muito bem. No segundo tópico, nós temos o ciúme como causa de conflitos. E nós temos no primeiro subtópico ainda a história da túnica, o símbolo do desprezo. Diz o comentarista o seguinte: a vestimenta tradicional do povo antigo tinha no máximo 2 cores, feita de fios de linho grosso. A túnica colorida de José o colocava em posição de destaque em relação aos outros filhos. Então, ela podia indicar que esse presente podia indicar que José pretendia fazer de Jacó seu principal herdeiro, né? Jacó queria dar essa posição de destaque para o seu filho, porque era o filho da sua velhice e o filho da sua amada, né? A esposa que ele amava. Então, só que ele não imaginava que isso podia provocar uma separação familiar, como é que vai ocorrer, uma divisão familiar tão grande que vai provocar uma separação. Isso corroborava o sentimento de predileção de Jacó por José. Então, o ciúme derivado dessa má atitude do patriarca promoveu tristes consequências à família de Jacó. Nós vamos ver, né, o que foi que isso provocou. Né? Vai provocar a separação, porque eles vão investir contra a vida de José. Então, no subtópico 2, nós temos o ciúme como o agente do conflito familiar. Então, será que o ciúme pode provocar uma desunião, pode provocar conflito no seio da nossa família? Claro que pode, né? O mundo está cheio de exemplos de males que o ciúme pode provocar. Todos os dias na televisão a gente pode perceber, ou então na rede de computadores, a gente pode ter notícias de que pessoas mataram outras pessoas, pessoas trataram as outras com violência, espancaram a esposa, ou a esposa espancou o marido, e vice-versa, ou então atacou a outra pessoa que estava ameaçando aquela relação. Então isso acontece todos os dias no mundo afora. Por quê? Porque esse sentimento ruim, ele provoca essa violência, provoca essa insegurança, provoca esse rancor, essa raiva nas pessoas. Então é necessário a gente ter cuidado com isso. Diz aqui o texto: os irmãos de José sentiam-se ignorados pelo pai. Por outro lado, em razão de desfrutar o favoritismo do pai, José agiu com inexperiência e imaturidade. Já falamos até ainda há pouco. Ou seja, não bastasse a predileção do pai, mas José, ao contar os sonhos, ter esse relacionamento com os irmãos, inclusive o texto vai nos dizer que José, o pai usava José para ir visitar os irmãos que estavam apacentando as suas ovelhas, o seu gado, para ele ir até onde eles estavam para trazer notícia para ele. Né? Isso parecia como uma delação, quando ele chegava e falava para o seu pai sobre as atitudes negativas, né? Sobre aquilo que os seus irmãos praticavam e que não era do agrado do seu pai. Então, quando eles voltavam, Jacó cobrava deles essas atitudes e eles então descontavam a sua raiva em José, porque José, inocentemente, como o pai pedia para ele informações sobre o trabalho dos filhos, ele contava e não sabia Jacó que estava causando um grande problema no seu filho José, ao utilizar o serviço dele dessa forma, né, para trazer informações sobre os seus irmãos. Então, esse conjunto de coisas ia fazendo crescer dentro do coração dos seus irmãos o ódio, o rancor. Né? Diz o texto: por isso encheram-se de rancor e ódio, desejando até mesmo acabar com a vida do seu irmão. Então, esse era o desejo deles. Eles queriam matar o seu irmão porque eles não suportavam mais essa predileção do seu pai por José. Eles não suportavam mais ser preterido pelo filho mais novo. Então isso gerava um ciúme muito grande. Continuando aí no nosso segundo subtópico, o comentarista diz assim: o ciúme é uma emoção que tem origem no egoísmo. Ou seja, a gente desperta mais esse ciúme por causa do nosso egoísmo mesmo, ou seja,
Nós queremos, né, a exclusividade, né, da preferência. Nós queremos sempre para nós as coisas, em detrimento dos outros. Então você quer ser feliz, mas não quer que o outro seja feliz. Você quer ser amado, mas não quer que o outro seja amado. E é assim que funciona na questão do egoísmo. Então nós precisamos aprender com Jesus de que as características do cristão é o amor. O amor que é cheio de características de bondade, de misericórdia, de perdão, enfim, tanta coisa boa que o amor traz para a nossa vida e que o egoísmo age em sentido contrário. Então, a pessoa sobrecarregada do egoísmo, ele vai ter mais, desenvolver mais ciúme do que as outras pessoas que não são egoístas, né? Que aprenderam a dividir as coisas, a partilhar as coisas boas da vida. Então, ele diz, o ciúme é uma emoção que tem origem no egoísmo. É como uma infecção que se espalha no corpo doente. Diz mais, a inveja, o rancor e o ódio geralmente têm no ciúme o seu nascedouro. Então, ou seja, o egoísmo provoca o ciúme, e o ciúme vai provocar o ódio, o rancor, a ira, porque uma pessoa enciumada, meus irmãos, é uma pessoa que não mede consequências dos seus atos. Por isso a gente vê pessoas, como já disse, matando outras pessoas por causa de ciúme, porque não tem segurança, porque tem medo de perder a outra pessoa, tem medo de perder o poder, tem medo de perder, diminuir a sua fama, o seu prestígio. Então, todas as pessoas que ele percebe, essa pessoa enciumada percebe que podem ameaçar as suas conquistas, ameaçar o seu poder, ameaçar o seu cargo, ameaçar a sua liderança, ou ameaçar, né, o seu amor, a sua vida conjugal, essa pessoa vai ficar já atenta e vai desferir, se ela não ter o cuidado, não ter essa segurança de saber que a pessoa realmente lhe ama e que ela pode confiar nela, ela vai então atacar as outras pessoas através desse ciúme. Então o ciúme ele vai ser direcionado tanto contra aquela pessoa que está ameaçando, né, o seu amor, a sua relação, a sua amizade, quanto para a própria pessoa que ela diz que ama, que ela diz que gosta. E a gente vê muitas vezes pessoas que dizem que amam a outra pessoa, que é o amor da sua vida, mas diante do ciúme, ela às vezes é capaz de tirar a vida do seu adversário, do seu algoz, mas também tirar a vida da pessoa que ele diz que ama. Então, isso é uma contradição, porque como é que eu digo que é uma pessoa, mas sob o movimento, sob o impacto do ciúme, eu vou tirar a vida? Às vezes a gente vê na televisão pessoas que tiram a vida da esposa ou da sua companheira e às vezes matam o filho, os filhos dessa relação, apenas para se vingar por causa do ódio que o ciúme causou, a ira que o ciúme está provocando. Então não é uma coisa boa o ciúme, né? Você pode ter o ciúme, como vai dizer a nossa lição daqui a pouco, de forma controlada, que isso aí não vai representar nenhum perigo. Agora, o descontrolado é esse que vai gerar esse ódio, esse rancor, essa ira, e aí é uma coisa perigosíssima que nós devemos evitar. E nós vamos aprender ainda nesta lição como a gente deve combater, como a gente deve frear, como a gente deve enfrentar esse ciúme diante dos conselhos e da orientação da palavra de Deus. Muito bem. Então, diz ainda aqui no segundo subtópico que no Novo Testamento o apóstolo Paulo mostra que tudo o que provoca contenda e dissensões tem como origem a carne. E o ciúme ele coloca como obra da carne. Então, a inveja, o ciúme, né, são características, são fruto da carne, são fruto das paixões, das concupiscências da carne, como diz o apóstolo Paulo. Então, já dá para a gente perceber que essa coisa de ciúme, sendo fruto da carne, sendo fruto das paixões, não pode ter uma ligação, uma relação
com Deus, não é de Deus, não é coisa boa. E a gente deve, como cristão, evitar. Muito bem, terceiro subtópico, nós temos a extensão do ciúme. E o que quer significar isso, a extensão do ciúme? Ele diz assim para a gente: na presente lição, analisamos o ciúme na relação entre irmãos, mas ele está presente em muitas outras relações. Diz mais, o ciúme pode trazer problemas para a vida conjugal, para as amizades sinceras e relacionamentos profissionais. Foi o que eu falei ainda há pouco. Onde existir ser humano, como o ciúme é uma característica, um sentimento da natureza humana, então ele está ali, latente, e pode despertar a qualquer momento se a pessoa não ter cuidado, não ter o controle. Então, ele pode se manifestar em todas as áreas da vida, como já disse. E o que a gente mais vê é na vida conjugal, na vida amorosa, né? No namoro, no amor, no relacionamento, no casamento, mas também entre os filhos. Mas esse ciúme ele pode aflorar na vida política, na vida pública, né? No trabalho, na vida profissional das pessoas. Então, é comum. E a gente percebe o seguinte, que você quer ver alguém se voltar contra outra pessoa, diga para ele que o cargo dele está sendo ameaçado por fulano. E às vezes tem pessoas especialistas nisso, que para prejudicar outra pessoa, vão com uma que sabe que ele tem ciúme, tem apego ao seu cargo, à sua função, ou então ao seu poder, e aí diz, olha, fulano de tal está pretendendo o teu cargo, está querendo esse teu trabalho. Então, se ela não ter cuidado, né, uma pessoa sensata, uma pessoa prudente, quando ouve alguém vir falar que o seu cargo está sendo ameaçado, ou então que o seu relacionamento está sendo ameaçado, ele não vai se voltar contra essa outra pessoa de quem se disse que está querendo o seu cargo, que está querendo, né, complicar o seu relacionamento. Não, ele vai se voltar exatamente para o seu relacionamento, que ele ama, que ele gosta, e vai cultivar cada vez mais. Para quê? Para que ele tenha cada vez mais segurança de que o seu relacionamento está sólido, está forte, ou o cargo que ele desempenha, aquele trabalho que ele faz, não vai estar sob ameaça se ele estiver fazendo as coisas tudo direitinho, tudo correto, né? E procurando se esmerar, se empenhar para ser cada vez melhor. Então, se você está exercendo bem a sua função, o seu trabalho, não tem por que temer, né, as ameaças dos outros. Não. E se você puder ajudar quem está debaixo, está lhe auxiliando, ajude, não tenha medo, não tenha ciúme de que a pessoa vai lhe tirar o seu cargo, lhe tirar o seu poder. Não, não tenha medo. Tenha confiança em si mesmo e confiança também em Deus, que lhe criou e que lhe deu sabedoria. Da mesma forma, no relacionamento. Você não tem que se voltar contra a pessoa que está dizendo que vai estragar o seu relacionamento. Não. Estude, aprenda cada vez mais a cativar o seu relacionamento, né, a sua amizade, né, tanto com a sua esposa, como também com seus filhos, ou então com seus amigos. Uma boa relação, fortaleça esses laços e fique tranquilo, fique seguro, né, que nada, nenhum mal vai atingir, né, porque você está fazendo a coisa correta, está amando, está dedicando atenção, o amor, respeito, enfim, tudo isso. Mas para as pessoas que não sabem lidar com isso, quando ouvem falar que alguém está ameaçando o seu cargo, o seu posto, então ela já se volta uma ira contra aquela pessoa e começa então uma perseguição. Ou seja, começa a encontrar forma de derrubar aquela pessoa que ele está ameaçando. Mas a Escritura Sagrada nos ensina que não deve ser assim. Nós devemos amar essas pessoas e orar por elas. É assim que Deus quer que a gente haja. Então, muito bem. Então, o ciúme, ele ataca, ele está em todas as áreas. E diz aqui, ó, embora todas as pessoas tenham ciúme, pois trata-se de uma emoção humana, a linha entre o ciúme controlado e o descontrolado é muito tênue. Ou seja, o ciúme faz parte da natureza humana. Todos nós temos. Mas a diferença é que existem pessoas que sabem controlar isso. E existem pessoas que não têm nenhum controle sobre as suas emoções. E aí que acontece
problemas sérios, né, na vida conjugal, na vida amorosa e na vida profissional, em todas as áreas da sua vida. Tá? E é preciso a gente ter esse controle, como a Bíblia nos ensina. Muito bem, vamos avançar e agora já chegamos no terceiro tópico da nossa lição. E o terceiro tópico fala sobre os males do ciúme. O primeiro subtópico diz: o ciúme pode causar tragédias familiares. E pode mesmo, meus irmãos. Ciúme descontrolado pode causar tragédias familiares. Diz aqui: não são poucas as notícias de tragédias conjugais em que o ciúme é a causa. Não são poucos os casos em que pessoas prejudicam as outras pessoas por causa do ciúme. É isso que nós estamos falando. Muita gente que não sabe controlar suas emoções, não sabe controlar os seus sentimentos, né? Não tem o controle, o domínio próprio, como diz a Bíblia, como diz o apóstolo Paulo. Não amam, não tem a preocupação de cultivar seus relacionamentos. Pelo contrário, às vezes querem ser possessivas. Então, isso vai gerar o ciúme, e o ciúme vai gerar o ódio, como já disse, o rancor, a ira, e vai desferir contra quem quer que seja, até contra a pessoa que se diz que se ama. Olha só, o comentarista diz: não foi diferente no tempo de Jesus, em que a casta sacerdotal ficou enciumada e invejosa por causa da extensão do ministério terreno do nosso Salvador. Está escrito em Atos 15, 10. Então, esse ciúme com relação a Jesus, ele começa desde o seu nascimento. Quando aqueles reis magos viram a estrela e vieram seguindo porque eles tiveram notícia, a revelação de que havia nascido o rei dos judeus, e eles deveriam adorá-lo, ou deveriam trazer dádivas, presentes, eles vieram seguindo a estrela, e quando eles chegaram lá na Judéia, eles procuraram logo, procuraram logo as autoridades e procuraram saber onde era que tinha nascido um menino que era o rei dos judeus. Então, quando Herodes tomou conhecimento dessa notícia, ficou preocupado logo: como assim, nasceu o rei dos judeus se não sou eu o rei dos judeus? Então ele fica preocupado, e como se diz que é uma profecia, ele manda lá as pessoas, as autoridades verificarem o que dizia na profecia, e aí na profecia estava dito que ele nasceria na cidade de Belém, da Judéia. E aí ele indica, mais ou menos para aqueles magos, diz: olha, ide, não sei onde nasceu, mas ide, se vocês acharem, não esqueçam de me avisar, para que também eu vá adorá-lo. Na verdade, ele já estava na intenção de eliminar o menino Jesus. E, como ele não descobre onde é que está o menino, então ele vai ordenar que todas as crianças de 2 anos abaixo sejam sacrificadas, sejam mortas. É assim que acontece com quem não tem segurança do seu relacionamento, não tem segurança das suas amizades, não tem segurança do seu cargo, não tem segurança da sua função, da sua liderança. Então, quando houve uma notícia dessa, em vez de melhorar o seu trabalho, melhorar o seu relacionamento, ele prefere atacar os seus supostos adversários, aqueles que supostamente estão ameaçando a sua liderança, estão ameaçando o seu relacionamento. Então, Herodes fez isso, mandou matar as criancinhas. E depois, os sacerdotes, por exemplo, também vão ficar chateados com Jesus, porque eles são os líderes religiosos, são as pessoas, as autoridades religiosas, mas não têm o carinho do povo. E Jesus, então, começa a ter um relacionamento muito bom no seu ministério com todas as áreas da sociedade, com os pobres, com os aflitos, com os doentes, enfim, também com aqueles de maior autoridade. Jesus também se relaciona. Então, eles ficam chateados com isso, enciumados, por isso vão perseguir Jesus, até levarem à condenação e até ceifarem a sua vida. Muito triste isso, mas é isso que acontece na sociedade como um todo. Pessoas enciumadas, ciúme dos outros, querendo então derrubar as pessoas que estão tentando fazer o seu trabalho.
Outro exemplo a gente vê em Saul e Davi. Davi recebeu a unção para ser rei, mas ele não teve nenhuma preocupação em querer derrubar Saul. Esperou pela vontade de Deus. Mas Saul, quando descobre que Davi havia sido ungido rei e que o seu trono estava ameaçado, então ele desenvolveu uma fúria tão grande, uma raiva tão grande, e começou a perseguição implacável contra Davi, para tentar tirar a sua vida, porque ele disse: não, o meu trono não pode ser ameaçado. Então ele preferiu perseguir Davi do que melhorar a sua administração, a sua gestão no seu reino, fazer a coisa direita, ser um rei justo, honesto diante da sua população. Preferiu perseguir Davi, ou seja, preferiu aumentar as atrocidades, aumentar os seus erros, aumentar os seus crimes, porque ele tentava matar Davi de qualquer forma. Mas isso não deve acontecer, evidentemente, com aqueles que são servos de Deus, que seguem a Jesus, que são discípulos do Senhor Jesus. Então, no 2, no subtópico 2, nós temos o ciúme entre os santos de Deus. Então, o comentarista resolveu colocar também esse subtópico aqui para falar sobre esse ciúme entre os santos de Deus. O que é que ele fala aqui? Ele diz: se de maneira geral o ciúme obsessivo surge da parte de um dos cônjuges, terminando quase sempre em violência, separação e ofensas mútuas, ele diz: infelizmente, entre os santos de Deus, entre os servos de Deus, o ciúme também pode minar as relações de pessoas que outrora eram próximas, ou seja, ele mina essa relação. Assim, por ciúme, se calunia, difama, ofende irmão em Cristo ou colega de ministério. Então, como falei, o ciúme pode brotar no coração de pessoas em todos os segmentos sociais. E dentro da igreja é possível? É possível, sim, surgir ciúmes dentro do ministério, dentro do grupo eclesiástico ou dentro dos subgrupos. Em qualquer local pode surgir esses ciúmes. A diferença é que, se nós realmente dermos ouvido à palavra de Deus, evidentemente que esses setores não serão tão atingidos ou não será atingido se as pessoas que ali estão tiverem sabedoria, tiverem ligados em comunhão e harmonia com Deus e com o Espírito Santo. O comentarista diz assim: que o Espírito Santo guarde os nossos corações de modo que produzamos o fruto do amor e não sejamos cobiçosos de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Ele aspeou aqui, que são palavras do apóstolo Paulo, quando escreveu aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 25. Então, nós temos que buscar o Espírito Santo e nos firmarmos na palavra de Deus, porque é ela que nos dá a orientação necessária para a gente combater este ciúme. E é isso que está se tratando aqui no terceiro subtópico, vencendo o ciúme. Como é que nós podemos vencer o ciúme? Eu já dei várias pistas no decorrer dessa nossa aula. Já falei que o ciúme não é uma coisa boa. O ciúme descontrolado, desenfreado, esse ciúme possessivo, não é coisa boa, porque ele é fruto da carne, como disse o apóstolo Paulo. Então, como é que se combate isso? Se eu sei que o ciúme é danoso, é prejudicial à vida das pessoas, à vida da família, à vida da igreja, então eu tenho que procurar evitar, procurar controlar os meus sentimentos, controlar as minhas emoções, controlar as minhas paixões. E como é que eu controlo isso? É buscando orientação divina, buscando a ajuda do Espírito Santo, buscando o ensinamento, praticar o ensinamento da palavra de Deus. O comentarista diz assim: em primeiro lugar, é preciso alimentar a mente com as coisas de Deus. O que pensamos e o que está em nosso coração determinam as nossas ações. Então é do coração ou da mente que saem as maldades. Então,
Se nós deixarmos a nossa mente desocupada, ou então vagando com pensamentos ruins, nós vamos produzir frutos ruins, nós vamos desenvolver sentimentos ruins. Mas, se alimentamos a nossa mente, o nosso coração, com a mensagem da palavra do Senhor, evidentemente que nós não vamos dar lugar, não vamos dar espaço a esses sentimentos ruins, esses sentimentos perniciosos, prejudiciais à vida da família. E demais, em segundo lugar, é importante saber se esse ciúme está prejudicando, né, a qualidade da nossa vida. De repente você não está tendo mais paz, não está tendo sossego, você vive perturbado, com ansiedade, já beirando depressão por conta do ciúme, por conta da preocupação, da insegurança, do medo de perder o seu amor, perder o relacionamento, perder o seu cargo, perder a sua liderança. Então, nós não temos que dar vazão a esses sentimentos, mas nós temos que buscar a orientação, seja do seu líder espiritual, como seu pastor, né? Ou então diretamente na palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem a resposta para tudo. E, com certeza, se você é uma pessoa que ama a Deus, você deve amar a sua palavra também. E buscar saber o que é que Deus fala sobre isso na sua palavra, para que a gente molde a nossa vida, a nossa família, de acordo com os padrões da palavra do Senhor nosso Deus. E a gente fazendo isso, evidentemente, que nós vamos ser felizes, vamos ser bem-sucedidos. Como disse aqui o apóstolo Paulo, o amor é sofredor, é benigno, o amor não arde em ciúme, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. O amor é um fruto do Espírito. E o apóstolo Paulo diz para a gente em Gálatas 5, quais são os frutos da carne. E diz para a gente se afastar, a gente se abster dos frutos da carne, mas que a gente cultive o fruto do Espírito, dentre os quais está o amor, está a bondade, a longanimidade, né? Ou seja, a gente praticar o perdão, a gente poder se preocupar com a vida das outras pessoas e não com a nossa própria vida, não desenvolver o egoísmo, mas partilhar o amor, partilhar aquilo que é bom, aquilo que é justo. Então, a gente fazendo isso, desenvolvendo o fruto do Espírito na nossa vida, de forma alguma nós vamos nos deixar vencer pelo egoísmo, vencer pelo ciúme, vencer pelo ódio, pelo rancor, por todos esses sentimentos ruins que trazem prejuízo à vida em família, prejuízo à vida em sociedade, prejuízo nos nossos relacionamentos como um todo. Então, meus irmãos, é que possamos buscar auxílio em Deus, através das orações, buscar auxílio ao Espírito Santo e sempre na palavra de Deus, porque isso é bom e, com certeza, você pautar a sua vida pela palavra de Deus, você vai ter uma base sólida, como disse Jesus, né? Como se você estivesse construindo a sua casa sobre a rocha, porque pode vir as intempéries, pode vir os vendavais, a chuva, a avalanche, mas ela vai permanecer em pé, firme na rocha, que é Cristo. E aí todas essas coisas ruins você afasta da sua vida, da sua casa. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima aula, se assim Ele nos permitir.